Fala galera, tudo bem? Aqui é Jonas Vieira do canal da Fala. E hoje eu tô para falar para vocês aqui o que está acontecendo com o processo de visto no meio dessa pandemia. Será que dá para tirar o visto americano? Será que está dando para agendar? Será que está dando para ir lá fazer entrevista? Os consulados estão abertos? As embaixadas estão abertas? Será? Esse é o assunto de hoje. Nosso vídeo vai tratar exatamente para você saber qual que é a hora para você tirar o visto, você que está querendo ir para os Estados Unidos com a categoria B1, B2, que é turismo, negócio ou até tratamento médico. Mas antes, só vou pedir para você, se você não segue o nosso canal, que se inscreva aqui, que toda terça e quinta a gente tem conteúdo falando sobre inglês, falando sobre as fronteiras, falando sobre como você consegue conseguir uma vaga fora do Brasil e todo o processo de candidatura. Fechou? Vamos lá. Bom, todo mundo sabe que a gente está passando por esse momento de pandemia do coronavírus, tá? E desde o dia 17 de março de 2020, os consulados, as embaixadas, ou seja, o governo dos Estados Unidos, suspendeu todo o processo de emissão de visto aqui no Brasil. Mas espera aí, todo o processo ele completo? Não, ele suspendeu o processo de entrevistas, tá? Então, todos os consulados e embaixadas estão fechados para o público. Não é possível, por exemplo, você ir lá e conseguir fazer uma entrevista de visto, a não ser que seja em critério de urgência. Existem algumas exceções, mas exceções, como já diz o nome, são tratadas como exceções. Mas vamos lá. Mesmo assim, Jonas, eu quero já dar início no meu processo. Ó, para você tirar o visto americano, primeiro você precisa ter um passaporte, tá? Então, se você não tem o passaporte, corre atrás de você ter esse passaporte primeiro. Considerando que você aí já tem o seu passaporte brasileiro válido, você precisa do seguinte: com o seu passaporte em mãos, você já consegue fazer o preenchimento do documento chamado DS-160. Esse documento é o documento que você preenche para fazer a aplicação do visto. É lá que você coloca suas informações, seu endereço, você responde se você é terrorista ou não, se você tenha o intuito de fazer alguma coisa ilícita com os Estados Unidos, sabe aquelas perguntas retóricas e etc. É lá que você responde, tá bom? Isso está autorizado, você consegue fazer e é 100% online, tá? Após esse processo, você também consegue pagar a taxa de emissão do visto, que são 160 dólares, tá? Hoje, se eu não me engano, a cotação do dólar está por volta de 5,40, tá? Então é sempre com relação à cotação do dia para você tirar o visto, e esse valor é convertido com relação à data que você está emitindo o boleto, tá certo? E você já consegue fazer essa emissão. Os agendamentos, eles, como que está funcionando? Por exemplo, eu fiz um processo que foi acho que em abril, e a partir de julho, então abril, maio e junho estava bloqueado para agendamento e estava liberado a partir de julho, tá? Conforme foi passando, eles bloquearam a agenda de julho, depois eles bloquearam a agenda de agosto e estão bloqueando, tá? Você, depois que paga essa taxa, já vai ter datas prováveis e disponíveis para você agendar, tá certo? Lembrando que não significa que é uma certeza que na data que você está agendando lá, que os consulados e as embaixadas já estarão abertas, tá? Então pode ser que, por exemplo, você faça o processo hoje e coloque a data para você agendar, sei lá, setembro, outubro, novembro. Pode ser que tudo isso já tenha melhorado muito e os Estados Unidos já esteja retomado o processo de entrevistas com os aplicantes de vistos e dê tudo certo. Ou pode ser também que continue essa restrição e você vai ter que agendar uma nova data para o seu processo, tá certo? Mas o que é de lição? Não existe uma data prevista ainda. A gente está vivendo uma situação nunca vivida antes, tá? Que essa pandemia, tudo, parece que tudo virou de cabeça para baixo, né? E afetou todos, inclusive o sistema de emissão de visto dos Estados Unidos. Lembrando também que as fronteiras dos Estados Unidos também estão fechadas, tá? Então,
só em caráter especial mesmo, são as exceções que os brasileiros estão podendo ir para os Estados Unidos. Claro, caso contrário, não é possível. O Brasil já abriu as fronteiras para os Estados Unidos. Claro, existe uma série de restrições, tá um pouquinho, certo? Mas o mundo está caminhando para essa liberação. A Europa, que foi o epicentro da pandemia por um bom tempo, já está começando a abrir as fronteiras para vários países também. Acontece que aqui no Brasil a gente ainda está em um momento de pico. Então são muitos casos e muitas mortes diariamente que está acontecendo. A gente está em agosto, né? E alguns estados já estão começando em queda. É o caso, por exemplo, do estado onde eu estou, que é o estado de São Paulo, tá? Mas tudo isso reflete nesses relacionamentos bilaterais e internacionais, tanto para a liberação das fronteiras, então para que você que já tem o visto, consiga ir para os Estados Unidos, quanto para que eles retomem esse processo de agendamento de entrevistas para a emissão ou não, né, caso seja aprovado ou não, do seu visto americano, tá? Muita gente está com saudade de viajar, eu principalmente estou morrendo de vontade de viajar também, saudades, né? Esse tempo, muito se fala, né, da aplicação do distanciamento social, muita gente está escolhendo, inclusive, não viajar, esperar passar esse processo, a vinda de uma vacina e etc. Tá? Se você precisa realmente do seu visto, você pode já fazer o agendamento e pode pagar a taxa e aguardar o agendamento, sabe? Pode fazer o processo de preenchimento do S-160, pagar a taxa e já fazer um pré-agendamento da entrevista e ir para o caso, né? Que é o primeiro triagem que eles fazem lá. Caso não seja uma viagem urgente, talvez seja uma hora de esperar. Até mesmo porque o dólar, depois disso tudo, ele pode até baixar. Então esse processo para você tirar o visto pode ficar mais barato também. Tá certo? Então, espero que esse vídeo tenha trazido as informações que você estava buscando sobre como que está sendo o processo para você tirar o visto nesse momento de pandemia, como que estão as fronteiras, tá bom? E que tudo isso passe o mais rápido possível para que a gente possa viajar também e tudo volte à normalidade. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda para mim, ou entra lá no site www.falaeducation.com ou vai nas nossas redes sociais, @falaeducation ou @jonasvieirabr. Muito obrigado e valeu!